Olá! Hoje a gente mergulha em Levítico, capítulo 5. Temos bastante material aqui, né? Comentários como o Maná Online, o Expositivo, a Jornada Bíblica. Isso, e a própria NVI, claro, mais as notas do Reavivados. Um bom conjunto. Exato. E a nossa missão aqui é entender melhor essas regras sobre pecados específicos, as ofertas, como funcionava a expiação. Principalmente para aqueles pecados meio sem querer, né? Como eles lidavam com isso e como o perdão era possível. Isso. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. O capítulo já abre com umas situações bem do dia a dia, né? Sim, bem práticas. Primeiro, não testemunhar num julgamento quando você sabe de algo. Levítico 5, verso 1. Certo, a omissão. Depois, tocar sem querer em alguma coisa impura, tipo um animal morto ou alguma impureza humana sem perceber na hora. Uhum. Os versos 2 e 3. A impureza cerimonial. E também fazer um juramento meio apressado, sabe? Falar algo sem pensar e depois ver que não dá para cumprir ou que foi errado. Versos 4. Pois é. Todas essas coisas, mesmo sem má intenção inicial, geravam culpa. É fascinante essa ideia de impureza, né? Porque não é só sujeira física. Não mesmo. Tinha uma dimensão ritual, cerimonial muito forte. Quase uma questão de fronteira entre o sagrado e o comum, sabe? E muitas vezes a pessoa nem sabia que tinha cruzado essa linha. E sobre o testemunho? O verso 1. Isso é importante. Reforça uma ideia que já vinha lá de Êxodo sobre a importância da verdade, da justiça. Certo. Lembra da responsabilidade que a gente tem ao falar, né? Evitar julgar só pela aparência. Tem até aquele exemplo antigo do diácono. Ah, o da lenha no sábado. Esse mesmo. Parecia que ele estava quebrando a regra, mas na verdade estava ajudando uma viúva. Cuidado no julgar, né? Total. E o interessante é, quando a pessoa percebia a falha, o caminho era claro. Primeiro, confessar. Exato. E não era uma confissão genérica. Tinha que ser específica sobre o pecado cometido. O verso 5 fala disso. E aí vinha a oferta pela culpa. A padrão era uma ovelha ou uma cabra, certo? Verso 6. Isso. O padrão era esse. Mas aqui a coisa fica muito interessante. O sistema tinha uma flexibilidade notável. É verdade. Não era uma regra de ferro quanto ao animal. De jeito nenhum. E isso diz muito sobre como Deus via a expiação, o acesso ao perdão. Se a pessoa não tinha como oferecer uma ovelha, Podia levar aves, né? 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Verso 7. exatamente. E se nem isso fosse possível, para os mais pobres mesmo. Aí entrava farinha, uma porção de flor de farinha. Verso 11. Isso, cerca de uns 2 quilos mais ou menos. Mas olha o detalhe, sem azeite e sem incenso. Ah, por quê? Porque era uma oferta pelo pecado, não era uma oferta de gratidão ou celebração, entende? Era para lidar com a falha. Faz sentido. Mas essa escala, de ovelha para farinha, será que isso não passava uma ideia de que o pecado do pobre era menos grave ou algo assim? É uma ótima pergunta, mas a interpretação mais comum vai na direção oposta. Mostra que o foco de Deus era restaurar o relacionamento, Uhum. tornar a expiação acessível para qualquer um, independente da condição financeira. O que importava era o coração, a confissão, a busca pelo perdão. A intenção por trás da oferta. Exato, muito mais que o valor material em si. E claro, teologicamente, a gente vê tudo isso apontando para Cristo, né? O Cordeiro de Deus. E também o pão da vida. A oferta de farinha é vista como uma figura disso também. E é uma exceção interessante àquela regra geral de Hebreus que sem sangue não há remissão. Mostra que Deus define os termos, né? Exatamente. Ok, entendi. Aí o capítulo segue, falando de ofensas contra as coisas sagradas do Senhor. Sim, verso 15. E também violar algum mandamento sem saber. Verso 17. O pecado por ignorância. Isso. Mesmo sem saber, a pessoa era culpada quando descobria. E precisava de um carneiro como oferta. Uhum. E, no caso das coisas sagradas, tinha a restituição. Devolver o valor do prejuízo mais 1/5. 20%. Exato, verso 16. A reparação era concreta. Parece que ignorância não isentava mesmo. Não isentava da responsabilidade, né? Se a gente conecta isso tudo, percebe a seriedade.
Deus levava muito a sério sua santidade e suas regras. Mesmo o erro não intencional. Sim, tinha consequência, precisava ser acertado. Isso ensinava o povo sobre o que é o pecado. Transgredir a lei de Deus, como João define. E que o pecado separa de Deus, como diz Isaías. Exatamente. Todo esse sistema, complexo como parece, apontava para a necessidade de buscar a Deus, de se reconciliar pelos meios que ele mesmo deu. E para a fé cristã, tudo isso encontra o cumprimento final em Jesus. Perfeito. Ele como o caminho, a verdade e a vida, o acesso definitivo a Deus. Essas leis moldavam a consciência do povo sobre a santidade e a responsabilidade. Certo. Então, para a gente amarrar tudo isso, Levítico 5 detalha pecados que às vezes a gente nem notaria. Omitir testemunho, um toque impuro sem querer, uma palavra apressada. Erros contra o sagrado, desconhecer uma lei. Isso, e exige confissão clara do erro. Depois mostra um sistema de oferta super acessível, ovelha, ave, farinha. Mostrando a misericórdia de Deus, alcançando todo mundo. E, ponto crucial, a responsabilidade existe mesmo quando não há intenção. E, em alguns casos, precisa de reparação à restituição. Sim, e isso, olha, levanta uma questão interessante para a gente hoje, né? Qual? Como essa ênfase antiga na responsabilidade, mesmo por erros não intencionais, e na necessidade de reparar o dano, como isso conversa com o que a gente pensa hoje sobre ética, sobre responsabilidade pessoal, ou até de empresas, e sobre como buscar reconciliação quando alguém é prejudicado, mesmo que não tenha sido de propósito. É uma boa reflexão. Fica aí para o pessoal pensar um pouco.